No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue e entrou em conflito contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham... Oi, Jojo é bom e bem-vindos ao figurante do anime de comédia chamado Vida. Eu sou o figurante e vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês. E claro, vamos falar de animes também, que é o que realmente importa. E hoje aí eu preparei um tema bem pertinente, assim, um tema que vocês vão saber do que eu estou dizendo mesmo. Eu não entrando muito nas entrelinhas, mas eu vou falar no geralzão mesmo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Pois hoje nós vamos falar um pouco sobre finais ruins, por que isso é tão comum, por que é tão difícil fazer um final bom, por que é tão difícil fazer aquele final que a gente gosta, sabe? Tipo finalzão de novela, sabe? Com casamento, com todo mundo feliz, com festa, com o vilão tendo a sua redenção, com os amigos e tudo mais. Então por que as novelas conseguem, mas os animes parece que tropeçam na hora de tirar um 10, sabe? Nunca consegue ter aquela finalização perfeita que você fala, não, esse anime fechou com chave de ouro. Sempre tem uns escorregão, sempre tem umas presepadas que o autor parece que tira nos 45 minutos do segundo tempo. Então vamos abordar tudo isso e tudo mais. Mas antes da gente entrar no podcast, gostaria de agradecer aqueles que estão nos apoiando aqui, que é o Pedro Murilo e o Gabs, sabe? Estão desde o começo aí, sempre firme e forte aqui, ajudando o canal a continuar crescendo, a gente continuar investindo e tudo mais. Então gostaria de agradecê-los, pois eles estão lá no nosso Apoia-se, sempre apoiando todo mês. E queria fazer aqui a propaganda também, caso vocês queiram apoiar também financeiramente este projeto. Tem aí o link na descrição, vocês acham lá, e tem um texto explicando certinho. E lá o bônus que vocês ganham, além de ajudar o canal, que é o mais importante. Mas vocês também, obviamente, ganham alguma coisa, né? Vocês ganham justamente o conteúdo, sabe? Antecipadamente, assim que eu acabo de editar, eu já mando pra vocês. Então, vão lá se vocês quiserem. E caso vocês não possam ou não queiram, vocês podem ajudar também simplesmente comentando, meus amigos. Vocês não fazem ideia de quantos comentários ajudam, sabe? É realmente muito feliz pra mim. Quando eu vou lá ver um vídeo, vejo que tem a galera comentando, a galera dando feedback, fazendo críticas, fazendo elogios, seja lá o que for. Sempre fico muito feliz com essa recepção. Então, se vocês quiserem ajudar, comentem aí que vocês vão estar ajudando muito. E caso vocês queiram ajudar de uma outra forma, tem também o nosso Pix. Isso mesmo, figurantepodcast@gmail.com, e você pode mandar lá qualquer coisa que já vai ajudar bastante. E também eu vou fazer questão de ler o que vocês escreveram. Vocês podem mandar uma pergunta, um comentário, que eu vou fazer questão de sumarizar aqui em um dos nossos episódios para ficar para sempre aqui nesse conteúdo, né? Mas enfim, chega de baboseira e vamos logo pro podcast. Não é um podcast de ensaio, porque eu não ensaiei. Também não é filosofia de boteco, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. Por que é tão difícil fazer um final bom? Por que é tão fácil fazer um final ruim? E por que as pessoas estão sempre polvorosas quando seus animes e mangás acabam? Essas são perguntas que existem várias respostas, vários segmentos, várias construções de raciocínio. E eu vou tentar puxar a minha. Sabe, eu realmente vou puxar aqui do meu âmago pra vocês, assim, do meu mais íntimo, porque que eu acho que obras são tão facilmente estragadas pelos seus finais, obras são dilaceradas por tudo aquilo, mas no fim das contas o que vale não é o caminho, o que realmente importa não é o caminho e não o destino final. E essas são perguntas que sempre vão aparecer, sabe, sempre tem muito debate, mas eu gostaria porque é algo que me pega muito, sabe, eu gosto muito de olhar, eu gosto muito de finais e acho realmente interessante esse fenômeno que acontece de finais não serem tão bem recebidos assim. Eu gostaria de olhar para alguns e ver se a gente acha uma resposta do porquê, sabe? Do porquê é tão difícil e porquê é tão fácil errar. E é uma pergunta que pode parecer retórica, não é mesmo? Porque você pensa o final, cara. O final é um dos pontos mais importantes, é onde tudo se desfecha, é onde tudo ali vai ter a sua culminação, é tudo feito, sabe? Tudo que é feito é pensando nisso. Então, por que as pessoas escorregam tanto? E acho que a melhor forma de fazer isso é a gente olhar de forma fria, assim, tipo, o final é mesmo a coisa mais importante da obra? E depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de que não, sabe? Porque estatisticamente falando, o final é a coisa que as pessoas menos vão ver.
sabe? Se a gente realmente parar pra pensar, o final é a coisa que vai ser menos lida de qualquer coisa, sabe? E isso não se aplica só a mangás, mas a vídeos, a séries, a todo tipo de entretenimento e arte que se pressupõe a sair postando as coisas, ter episódios e tudo mais, ter sagas, tudo que envolve isso, realmente, estatisticamente falando, o final sempre vai ser menos lido do que o começo, por exemplo. Do que aqueles capítulos do meio que ninguém se importa, capítulos fillers, assim, capítulos que, sei lá, o personagem vai lavar a roupa, o personagem vai pescar, sabe? E esses capítulos são mais lidos do que o final, se a gente parar pra pensar. Porque ele é o que termina a obra e assim, você pode ver que as pessoas, não é todo mundo que começou que vai terminar, muito pelo contrário, sabe? São poucas pessoas que continuam estatisticamente falando. Então, a coisa mais importante, talvez, com certeza é o começo, sabe? O começo de uma obra é onde ela é mais validada, digamos assim, é o que mais importa comercialmente e talvez até artisticamente, se a gente for parar para pensar, porque é justamente o que as pessoas mais vão ler, sabe? As pessoas mais vão ler é justamente o começo. O primeiro capítulo de uma obra é realmente muito, muito, muito importante, extremamente importante, pois ela vai vender a obra inteira, sabe? Ela vai vender a ideia e ela vai fixar na sua cabeça se você quer assistir ela ou não. Então é realmente muito importante o começo e para tudo, sabe? Então, principalmente se a gente for olhar por termos comerciais e sair de termos artísticos, aí fica muito claro que o começo é realmente o mais importante, não tenha dúvidas quanto a isso. E assim, por isso que a gente vê menos as pessoas errando no começo, porque o começo é onde é mais trabalhado, sabe? Onde o autor quer vender a sua ideia e quer vender do melhor jeito possível. Ele quer fazer pegar, ele quer fazer grudar aquilo na sua mente e ele tem mais tempo para trabalhar essa coisa, porque é de onde começa tudo, sabe? Eu sei que tem pessoas que às vezes começam do final, mas com certeza o começo é o que vai ser o pilar de sustentação de tudo que vai vir a seguir. Então é por isso que eu olho bastante para os começos e os começos ele tem até uma tentativa muitas vezes, sabe? Porque você tem a capacidade e a opção e talvez até o requerimento muitas vezes de você fazer um one shot. E esse one shot serve para você ver o que as pessoas estão pensando, para você receber um feedback, para você internamente pensar sozinho, será que eu estou fazendo a coisa certa, onde eu posso melhorar, quais conceitos eu vou usar, esses conceitos estão dando certo, sim ou não. Então você pode trabalhar muito bem no começo, você tem tempo e você pode até errar, digamos assim, mas você tem que vender a sua ideia ali, então você vai pensar a melhor forma possível para atrair a visão das pessoas e querer que elas acompanhem, sabe? Isso falando do jeito comercial e do jeito artístico também, sabe? Eu sei que essas coisas muitas vezes são antagonistas, mas às vezes elas andam juntas, às vezes eles têm o mesmo interesse, sabe? Tanto se um quer para vender, sabe, se comercialmente o que importa é sempre as vendas, artisticamente o que importa também está em jogo a sua própria obra, então os dois ali meio que se juntam para realmente ter essa importância de uma magnitude tão alta que é o começo de uma obra. Então o começo ele é a coisa mais importante, porque estatisticamente falando as pessoas vão ver mais o começo, sabe? É muito mais fácil você só ler um capítulo do que ler uma obra inteira, sabe? É muito fácil a gente parar pra pensar o que é mais fácil, você lê apenas um ou você lê 100, você lê 200, sabe? Você lê, sei lá, mesmo que seja menor, mas ler 2 já é uma coisa muito maior se a gente for parar pra pensar. Então o primeiro é sempre a porta de entrada, e é por isso que a gente tem aí muitos mangás que começam muito bem, mas que acabam deslizando lá pro final e não entregam tudo aquilo. Então por isso eu gostaria de colocar que, comercialmente falando, certamente o começo é mais importante, e artisticamente falando ele também anda muito junto. E esse é um dos pontos pra gente desvendar de por que os finais às vezes são tão ruins. E outra coisa também é o tempo a se pensar e como utilizar esse tempo, sabe? Não é quanto tempo você tem, mas sim como você utiliza. Então, por exemplo, no começo você não tem nada, digamos assim, você está criando, é a criação, é o gênesis, é o começo. E você pensa em muita coisa, você repensa, você joga fora algumas ideias, até você culminar numa coisa que você acha que é boa o bastante para ser publicado numa revista. E ela passa por editores, passa por muita gente antes de ser oficialmente publicada. Então olha só quantos feedbacks você vai receber, e olha só quanta coisa você vai ter que fazer, assim, você vai ter que mostrar sua excelência nisso. Então é daí que a gente parte do pressuposto de que o tempo que uma pessoa tem para criar, ele é utilizado de uma forma muito melhor, assim, dizendo, muito mais séria do que para você terminar, porque para você terminar, você tem muito mais chances de errar, porque, vou falar
nessa questão do tempo. Por exemplo, você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Por que eu falo isso? Porque você vai mudar a sua opinião, você pode mudar a sua opinião, você pode ter claramente na sua cabeça, não, eu quero fazer um final desse jeito, assim, assim, assado, e vai ser assim que vai acontecer. Mas aí passa o tempo, você vê o feedback das pessoas, você vê as pessoas criando fandom para certo personagem, para outros, ela tem a waifu, tem lá o personagem preferido, tem o personagem queridinho, e aí essas coisas vão te influenciar. Sabe, você tem tempo para ser influenciado, é isso que eu quero dizer com essa questão do tempo. Você tem tempo para mudar de ideia, e isso que às vezes é o caldeirão do diabo, sabe? Porque vai adicionando muitas coisas, você vai ter novas ideias, você vai ter novos pensamentos, vão surgir novas ideias, assim. Então, naturalmente, se a gente não colocar nenhuma influência ali de editor, que isso eu vou falar depois, mas só a influência do próprio público já é o suficiente para alterar muita coisa da sua obra e tirar muitas convicções que você poderia ter. Então você perde muitas das suas convicções se você ouve muito público, se você enxerga muito feedback, se você olha os números também, isso também é uma coisa muito importante, porque se às vezes o seu mangá tá indo bem, às vezes não tá indo mal, às vezes você tem que terminar ele antes do que você queria, às vezes eles pedem para alongar mais do que você podia. Então olha só quantas variáveis tem para vocês fazer um final, sabe? Então editores enchendo o saco a todo custo, pedindo para você alterar coisas, pedindo para você não fazer coisas, tentando te impedir de colocar em prática as suas ideias que você pensou tanto. Olha só quanta coisa pode influenciar. E agora que eu toquei nesse assunto do editor, eu gostaria de trazer aqui um exemplo prático para vocês, que foi justamente com o Yu Yu Hakusho. Sabe, a gente vê, é muito triste a reta final de Yu Yu Hakusho e o que aconteceu com o Togashi, sabe? Togashi é praticamente um Marte que representa tudo que é de ruim na indústria dos mangás, sabe? Quanto ela é cruel e quanto ela desgasta seu corpo e sua saúde e sua sanidade. Então ele representa muito isso porque claramente o final de Hakusho não era pra ser aquele, sabe? Não era pra ser aquilo que nós conhecemos hoje no mangá e até no anime. Não era pra ser aquilo, ele não se caminhava para aquilo. E eu vou entrar um pouquinho mais de Hakusho, e sem dar muitos spoilers pra quem ainda não viu, mas falar pra quem com certeza vai entender o que eu tô dizendo, é que se a gente analisar a obra ali, ela estava indo por um outro lado. Ela estava caminhando para uma outra coisa, sabe? Os personagens estavam se preparando para fazer algo épico ali, e algo que a gente nunca viu antes, sabe? Algo que a gente não esperava. E tudo isso que eu tô falando é basicamente dizer, aquilo não se resolveria num torneio, sabe? A gente via ali o Kurama preparando uma galera, trazendo os personagens ali para junto dele e pensando num plano. A gente via o Riei se organizando também, tendo um arco ali muito bonito, ali basicamente como se fosse a sua redenção ali com ele mesmo, sabe? Ele mesmo estava se entendendo e entendendo os outros ao seu redor. Então a gente via que estava sendo uma coisa muito bonita. E o próprio Yusuke, ele estava tendo uma desconstrução de personagem, ele estava desconstruindo tudo aquilo que ele já havia solidamente construído, sabe? Estava para alguma coisa, e esses três iriam se colidir de alguma forma que nós não podemos saber hoje. E o que eu costumo dizer é que o arco de sucessão que está tendo em Hunter x Hunter é basicamente uma nova versão daquilo que não pôde se ter em Yu Yu Hakusho, sabe? Basicamente o Togashi utilizando ali os mesmos conceitos que ele abordou, mas agora com a liberdade que ele merece. Então, olha só como a pressão dos editores é capaz de mudar drasticamente o rumo de uma obra, sabe? Togashi não queria que terminasse daquele jeito, sabe? Se a gente vê claramente no mangá, aquele torneio foi tirado muito em cima da hora e ele não foi feito, sabe? A gente conhece como Togashi faz torneio, por mais que seja bom, sabe? Que seja legal, se a gente pega só pelo mangá, ele não teve o mesmo tratamento que tem o anime, sabe? Ele realmente, a gente vê que era para ter sido muito mais. E os editores ali pesando com prazos, pesando com ideias, pesando com sugestões que não são sugestões, são imposições. E o Togashi ele sofrendo com tudo, sabe? Sofrendo muito com tudo isso, e a gente vê esse sofrimento ali estampado no mangá. Então é realmente muito triste quando isso acontece, e isso pode acontecer ainda hoje, sabe? Talvez hoje ainda seja um pouco diferente do que era outrora, talvez eles tenham avançado um pouco, eu não sei, eu não estou lá, e também eu realmente confesso que eu ainda não tive a oportunidade e nem o interesse de estudar isso como eu deveria ser estudado, mas realmente ainda rola muito isso, essa pressão de editores, principalmente para autores que ainda não são tão consagrados, ainda estão na sua primeira obra de sucesso, rola muita interferência. Então todas essas interferências, para nós, falando talvez comercialmente seja uma coisa, mas para nós que somos apreciadores da arte, é uma coisa totalmente nociva,
E muitas vezes essas sugestões são só pensando no lado comercial mesmo, porque é o que importa pra eles, e a gente tem que entender isso também. Então isso rola muito, então por isso que é muito fácil um mangá às vezes tem um final horrível, justamente por pressão e o autor se também não conseguir conciliar isso, não conseguir trabalhar, não ter o jogo de cintura necessário para ceder às vezes e segurar muitas outras. Então tem essa variável também que ela é muito impactante, ela é muito presente. Então pressão de editores, quando acabar, quando esticar, e esse é um exemplo prático disso. E nossa, eu realmente tô sofrendo para falar exemplo prático. Eu já enrolei minha língua aqui 2 vezes. Espero que vocês tenham notado. Espero que vocês tenham mesmo, porque eu acho muito engraçado quando isso acontece. Porque às vezes é nas palavras mais fáceis que eu me enrolo. E olha só, se eu me enrolo numa palavra, imagina um mangaka se enrolando para fazer um final. Então é muito difícil a gente acertar. E é muito difícil eles acertar, sabe? Se eu tenho minhas brigas com o português, imagina as brigas que eles não têm com editores. Mas voltando aqui, é muito triste também como isso pode influenciar e muitas vezes para o mal. E não só isso, também tem a pressão do público. Como eu já tinha dito anteriormente, o público também é um fator decisivo que pode mudar, e pode mudar muito para pior as decisões que você tem a tomar. E um exemplo que eu posso dar para vocês, que com certeza influenciou muito e para mim é um dos pilares, assim, uma das coisas que moldaram toda uma outra geração, e também foi um divisor de águas, é justamente o final de Evangelion. É muito controverso, tem muita coisa ali, eu sei que não é simples como eu vou passar para vocês, sabe, ali sabe, com certeza daria para fazer uma série de documentários só falando sobre como foi o processo do final do Evangelho, tudo que aconteceu por trás, pela frente, por todos os lugares. Então é realmente muito triste se a gente parar para pensar o que realmente de fato aconteceu ali no final do Evangelho, porque basicamente a gente viu ali o estúdio andava mal das pernas, tinha muito rolo acontecendo e tudo mais, mas o anime precisava finalizar. E aí ele finaliza daquele jeito que vocês conhecem, ou se vocês não conhecem, ainda vão conhecer. E onde ele escolhe um lado. Ele sempre teve o lado introspectivo e o lado das lutas, o lado explosivo e o lado gráfico e o lado sentimental. Ao invés de ir pro lado gráfico, ele vai pro lado sentimental, sabe? Ao invés de ir pela aparência, ele vai pela alma. E ele sofreu as consequências disso, sabe? Ele sofreu as consequências de não ser um final como todos queriam, com foco nas lutas, com foco nas batalhas, com foco em explosões e tudo mais. Ele escolheu ser um foco no que ele realmente se tratava, o que se propôs a fazer, no que realmente importava, no que realmente era a alma do negócio. E ele pagou caro por isso. Ele pagou caro pelas limitações que lhe foram impostas. E o que é isso, sabe? Ele realmente, o estúdio ali sofreu muita pressão dos fãs. Sofreram coisas que não são saudáveis. Sofreram até ameaças de morte ali. Ameaças de violência, de ódio. E isso mexeu muito com o Hideaki Anno, sabe? Isso mexeu muito com toda a staff, todo mundo que trabalhava ali. Foi muito pesado tudo isso que aconteceu e foi um fenômeno. Tanto é que tem a culminação no The End of Evangelion, que é o filme. E no filme parece que uma interpretação que dá pra se ter é que todo o sofrimento exacerbado que o Shinji sofreu ali, tudo que ele sentiu na pele, era basicamente uma resposta do Hideaki Anno para os fãs. Sabe, tudo que os fãs fizeram ele sofrer, ele fez o Shinji sofrer na pele tudo aquilo, sabe? Parece que ele realmente se conectou com tudo aquilo, ele conectou uma coisa na outra e a gente sente. E é muito pesado, sabe? Então virou algo que é muito arriscado, às vezes, você fazer uma coisa que você não, talvez vá contrariar aquele público que tanto ama uma obra, e você não sabe as consequências que você pode ocasionar por causa disso. Então você vê como deve dar medo você fazer um final arriscado, por exemplo, você fazer um final e matar um personagem querido, matar um personagem amado, ou então, sei lá, desfazer um casal que todo mundo gosta, fazer um chip errado mesmo, pode acontecer, e ir contra o público, ou então fazer algo autoral, algo que você acha que deve ser feito, se torna muito mais difícil, se tornou muito mais difícil depois desse episódio, sabe, desse episódio que teve no final de Evangelion,
Virou uma coisa catastrófica você, às vezes, bater de frente com o público dessa maneira. E às vezes você não tem peito pra isso, e às vezes você não quer sofrer tudo isso. O medo de represálias é uma coisa realmente presente. Então, seja no lado profissional, ou seja no lado do público, é muito arriscado você fazer um final de mangá. Então, por isso que muitos optam por fazer o fácil, sabe? Muitos optam de fazer aquele final mesmo que a gente chama de final novelão, sabe? Fim de novela da Globo, sabe? Fim de novela das 9, que é com casamento, com festa, com todo mundo se dando bem, com os vilões se dando bem também, não se dando tão mal. E é por isso que muitas vezes eles optam pelo simplesmente se jogar ali no poder da amizade e tá tudo certo, tudo sob controle. E tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Não vou acabar com tal personagem, esse personagem vai milagrosamente ficar vivo, não vai acontecer nada de errado. Aquele outro ali vai virar um pombo, aquele outro ali vai virar um professor. Tá tudo certo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. E então tem esse risco, sabe? Então você vê, ele sofre a impressão do editor, ele sofre a impressão do público e sofre a impressão própria mesmo, porque eles também não sabem, sabe? Por mais fixa que seja a ideia de como ele vai terminar, ele passa por muita coisa e ele mesmo pode criar um apelo com certos personagens, sabe? Uma proximidade com certos personagens que talvez fique difícil trabalhar eles de uma forma mais livre, sabe? Eles mesmos podem acabar se fechando e então comercialmente é difícil e artisticamente ainda pior. E é por isso que é muito difícil a gente ver um final que seja satisfatório e que agrade gregos e troianos. É muito difícil a gente ver isso e eu vejo que os mangás aí estão se encerrando, mangás aí de 10, 8 anos de duração, que tiveram um apelo em determinado momento e a gente vê a fandom se diluir depois de mais um final horrível. E assim, eu gosto de olhar para todos esses fatores e olhar com cuidado para todos eles, porque eu tô de saco cheio realmente do cenário que a gente vê, de opiniões sobre animes, mas eu realmente sempre estive, não é de agora. Mas quando acontece episódios como esse, porque é muito fácil, sabe? Eu poderia chegar aqui e meter o pau no final de uma obra qualquer, meter o pau no final de sei lá, seja a obra que vocês quiserem escolher aí, pois tem muitos, e simplesmente falar que tá tudo errado, que o autor é ridículo, que isso e aquilo, que não sei tudo mais. Eu poderia ir por esse caminho, assim como eu poderia também ir por outro caminho que eu acho que tão errado quanto nesse sentido. De justamente você atacar o público, falar que o público é muito burro, o público não entendeu, o público não sabe de nada, eu não acho que seja isso, porque se uma coisa tá ruim, pessoas estão vendo que tá ruim, pessoas estão falando que tá ruim, e essas pessoas nem se conhecem, mas se juntaram para falar que tá ruim, talvez tenha alguma coisa ruim, sabe? Não é? Onde a fumaça, fogo, e é muito, assim, opiniões são opiniões. Então eu acho que todas elas devem ser ouvidas, todas elas devem ser ditas, mas eu prefiro prezar pelo cuidado e prezar por realmente tentar trazer uma certa cordialidade a tudo isso, porque estamos falando de pessoas, estamos falando de sonhos, estamos falando de amor, de ódio, de sensações que são muito íntimas da gente e eu acho que elas devem ser respeitadas. Então eu realmente respeito qualquer abordagem que seja feita, mas não é meu tipo fazer isso. Eu prefiro realmente trazer uma certa cordialidade para a mesa e tentar tratar sobre isso, sabe? Porque realmente, sabe, se o final é ruim, eu não vejo problema você fazer ali um vídeo de 10 horas falando, explicando porque que ele é ruim, mas desde que ele seja realmente com argumentos e trazendo à tona. E se você quer fazer uma crítica ao público, também não vejo problema, mas desde que ela seja feita também ali com a cabeça e não duvidando da capacidade intelectual dessas pessoas em primeira instância. Você dando sim o braço a torcer de que talvez uma coisa que você amou, outra pessoa possa ter odiado. Então eu prefiro trazer esse tom mais cordial para a conversa, porque ódio já tem demais, sabe? Ódio é o que não falta. E eu prefiro trazer um pouco mais de respeito para ver se a gente chega a alguma conclusão diferente. Então a gente teve episódios aí, eu tô evitando falar um pouco sobre uma obra em específico, para vocês aplicarem, para não ficarem só aparecendo que só tô falando do final de Shingeki no Kyojin, só tô falando do final de Boku no Hero, só tô falando do final de Bleach. Não,
Eu não quero que isso se aplique somente a alguma coisa, eu não quero que seja caricato esse ponto. Eu quero que vocês apliquem isso para qualquer coisa que vocês já viram, possam vir ou ainda vão ver em algum dia, sabe? Que ainda vocês viram agora ou vão ver no futuro, sabe? Eu quero que isso seja temporal. E por mais que a gente busque realmente exemplos para solidificar aquilo que a gente fala, eu quero que esse seja um entendimento mais didático e vocês o possam aplicar em qualquer tipo de situação. Então por isso estou trazendo esse cuidado e porque eu prezo muito por finais, sabe? Por mais que eu tenha falado que o começo é mais importante, que o destino é mais importante, eu adoro um final, sabe? Talvez é a coisa que eu mais gosto numa obra, é como ela termina e é esse o sabor que fica na minha boca. É claro que um final não salva uma obra, sabe? A obra pode ser ruim de doer, se tiver um final bom, ela não vai ter sido a melhor de todas. Mas eu gosto daquele sentimento onde a obra tem um começo, meio e fim. E é o que me agrada muito, sabe? Porque justamente por ser tão difícil fazer um final, que eu aprecio sempre quando eu gosto de um final, sabe? Eu digo que eu gosto, nem falo que o seu final é bom ou não, mas eu gostei, pra mim tá valendo. Então eu tenho esse apreço muito legal e eu gosto de finais arriscados, é isso que eu quero dizer pra vocês. E com essas palavras, eu gosto de um final arriscado, um final imponente, um final ousado, um final que desafia o leitor, sabe? Eu adoro isso e é por isso que eu acho que eu leio obras, assim, eu leio pra me divertir, eu leio pra aprender, eu leio pra sentir. Mas se tiver um final bom, realmente a minha jornada não vai ter sido em vão. E eu adoro finais arriscados, sempre quero ver ainda mais, eu quero ver esses desafios e eu gosto de ser desafiado. Então por isso que realmente eu fico tão chateado quando muitas vezes os finais eles optam por me fazer simplesmente mais fácil, sabe? E realmente, pra mim, não contamina, sabe? Um final ruim não condena uma obra por inteiro, sabe? Você ainda pode se divertir, deve se divertir, mas talvez você fique com um gosto amargo, mas realmente não condena. Mas uma reta final condena, sabe? Uma reta final condena, sabe? Por isso que o final é uma coisa, mas falar da reta final é outra, sabe? Eu acho que quando ele se encaminha, você já vê de longe que aquilo não vai ser legal. Eu acho que aí sim ele pode perder, porque ele ainda está na fase do caminho, não é mesmo? E por mais que ele acerte, ele pode errar também, e aí não vai ser muito legal. Mas então, eu realmente gosto muito de finais arriscados e fico muito triste quando optam por fazer o simples, por não mexer com certo personagem por causa da fandom, não mexer com certo personagem por causa do editor. E acho que tudo isso combina, pressão do público, pressão do editor, pressão das revistas combinam para finais que sejam menos arriscados, mais previsíveis e menos mágicos, sabe? Porque tem que ter aquela tirada da cartola, eu acho, no final. Aos 45 do segundo tempo tem que acontecer uma coisa diferente, uma coisa que pega todo mundo de surpresa. E a combinação, as explicações, na hora do vamos ver, aquilo tem que te surpreender de alguma maneira. É assim que eu enxergo, é nisso que eu acredito, é isso que eu gosto, principalmente, apesar de tudo. Então, eu acho que se a gente for parar pra pensar, o final, ele é muita dor de cabeça dos autores fazerem isso, sabe? Porque, estatisticamente falando, de novo, ele é o que as pessoas menos vão ver. A coisa que mais vai ficar escondida na sua obra vai ser um final. Por mais que as pessoas comentem, outras pessoas vão ficar sabendo, poucas pessoas vão de fato ler aquilo, cara. É muito difícil alguém pegar uma obra e só ler o final dela, mas eu falo ler, não é ver meme na internet, ver vídeo de opinião para entender, não. É pegar ali o capítulo e ler página por página do final, até porque isso não é muito lógico, mas acontece. Eu mesmo já cheguei a fazer isso algumas vezes, mas na maioria das vezes eu li a obra antes e tudo mais. Mas é por isso, às vezes eu acho que por isso que eu fico chateado, porque é muita dor de cabeça pros caras terem pra uma coisa que tão pouca gente vai ler. E por isso que eu aprecio tanto quando alguém realmente bate de frente com tudo isso e faz o final assim, que é um espetáculo. E aí eu tenho um apreço muito grande. E também, falando assim, ainda de finais, tem obras que simplesmente só acabam, sabe? Tem obras que não se preocupam nem um pouco com o final, e acho que eu prefiro essas obras que só acabam do que aquelas que fazem o final mais safe e tudo mais.
Porque antigamente, isso acontecia mais antigamente, sabe? Dos mangás ali a gente vê dos anos 70, sabe? Os mangás dos anos 70 acabavam subitamente. A gente pega pra ver ali os mais... Os que moldaram caráter ali, os que foram mais influentes, a gente via que tinha muita história, que era episódio, que aí só acabava e tava tudo certo, tava tudo bem, não tinha nem um final específico, não tinha nem um vilão final, às vezes se tinha, ninguém mexia com ele, ou então eles derrotavam o vilão final, mas aí a serialização ainda continuava, então eles inventando moda até realmente cansar. Então existem esses finais também que valem a pena ser mencionados, mas hoje em dia eles acabam sendo mais raros, assim, eles eram um fenômeno mais ali dos anos 70, até os anos 80 já começa a mudar um pouco, e nos anos 90 ali já tem uma estabilizada, e os caras pensam um pouquinho mais. Mas o que eu quis dizer com tudo isso é que é muito difícil fazer um final, sabe? Existem muitas variáveis e o final ele é complicado. É a palavra que define. Será que vale a pena fazer um final arriscado? Será que vale a pena comprar essa luta? Muitos acham que não, mas eu continuo achando que sim. E espero que o final desse vídeo, o final desse podcast, não tenha decepcionado vocês como certos finais me decepcionaram. A conversa acho que foi muito boa, acho que eu consegui passar tudo aquilo que eu queria dizer pra vocês. Eu sempre esqueço de alguma coisa, mas hoje acho que eu não esqueci de nada. E gostaria de agradecê-los por terem ouvido até aqui, porque estatisticamente falando, vocês vão assistir mais o começo e vão me abandonar ali pelo meio. Então, se você está até aqui, eu agradeço imensamente. E não vai ter nenhum final mirabolante, não vou tirar nenhum coelho da cartola e vou me contradizer com tudo que eu já disse. Então, esse vídeo não vai ter um final bom. Mas fiquem tranquilos que eu não vou me transformar num pombo. Isso não vai acontecer, eu espero. Mas foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu tava na ânsia de falar disso e esperei um pouco a poeira baixar ali. Tava todo mundo muito louco com o Nohiro. Falei, não, dá um tempo aí pro Deku, deixa ele lecionar suas aulas tranquilo ali e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aí que me ajuda demais. E é isso, meus amigos. Até a próxima.